Bom, já estamos na 9ª lição do nosso trimestre em que estamos estudando sobre o livro de Gênesis. E nesta 9ª lição vamos estudar sobre a vida de Jacó e também, obviamente, Esaú, mas mais especificamente Jacó, por ele ser aquele, filho da promessa, além, obviamente, de Isaac. Então, ele seria aquele por meio de quem Deus suscitaria uma descendência muito grande para o seu avô Abraão, a fim de que essa descendência abençoasse todas as nações da terra, por meio da sua boa influência, como podemos ver que era o plano de Deus em Ezequiel, ou melhor, em Zacarias 8, 20 a 22, e também por meio do descendente principal de Abraão, que seria Cristo, que surgiria dessa descendência. E quando nós estudamos sobre a vida de Jacó, não há como nós não percebermos que a família de Abraão, de Isaac, aqui mais especificamente, que era o pai de Jacó, a família de Jacó era uma família, digamos assim, disfuncional. A Bíblia apresenta famílias disfuncionais. Mas mesmo essas famílias disfuncionais, ou seja, não tendo um estilo de vida familiar saudável, mesmo assim Deus ama essas famílias com muito carinho e Deus está disposto a ajudar essas famílias disfuncionais a se tornarem funcionais. Famílias saudáveis, onde todos vivem bem uns com os outros e onde o lar se torna um ambiente saudável e propício para o desenvolvimento de todas as faculdades do ser. Vamos então analisar essa história de Jacó, vermos esta disfuncionalidade familiar que existe na família dele e vermos que, apesar disso, o desejo de Deus é transformar, é mudar todas as famílias. Vamos tirar lições muito importantes, muito preciosas do estudo dessa semana. Para começar, eu quero tirar algumas lições com vocês, porque nós vamos estudar parte do capítulo 25, depois vamos para o capítulo 27, que é um capítulo mais extenso, capítulo 28, passamos pelo capítulo 29 e vamos para o capítulo 31, tá? Você pode pensar, nossa, o estudo então vai demorar muito. Fica tranquilo, fica tranquila. Eu vou tentar ser o mais sintético possível, neste vídeo, para que você possa pegar as principais lições, da lição da Bíblia, a fim de que você possa aprender, transmitir para outras pessoas, se você for um professor ou uma professora de escola sabatina, ou de escola dominical. Você pode querer repartir um assunto desses com seus alunos também, não é? Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que Isaac, o pai de Jacó, ele nos deixa uma lição muito importante sobre como um marido deve cuidar de uma esposa, inclusive no aspecto espiritual. Isso aqui já vai nos mostrar também o valor que os servos de Deus e que a Bíblia dão às mulheres, tá? Então, vamos começar aqui Gênesis 25 a partir do verso 19. Eis a história da família de Isaac, filho de Abraão. Isaac foi gerado por Abraão. Era Isaac da idade de 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaac suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaac e Rebeca, sua mulher, engravidou. Olha que bonito. Isaac, ele fez uma oração de intercessão por sua esposa, pedindo a Deus que a ajudasse a ter filhos.
Porque na cultura da época, não na opinião bíblica, né? Na cultura do Oriente Próximo, uma mulher que não tivesse filhos, ela era vista como amaldiçoada por Deus, né? E você vê que a Bíblia vai corrigindo, né, esta compreensão cultural. E aí, essa crença popular, não é? E aí você vê aqui um marido, não é? Um servo de Deus, orando pela sua esposa, né? Então isso nos mostra que todo filho de Deus que quer agir como Isaac, que quer seguir o exemplo, né, dos nossos assim heróis da fé, deve ter a disposição de orar por sua esposa. E se você ora, obviamente, você tem amor por esta esposa, não é? Você quer cuidar dela, você quer que Deus faça o melhor para ela. E Deus atendeu a oração de Isaac. E foi no atender essa oração que nós já começamos a ver aqui a história de Jacó e Esaú, que é o tema desta semana. Verso 22 do capítulo 25, vamos seguir na leitura. Aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Por que está me acontecendo isso? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Não era uma coisa comum, não é? Se hoje, não é raro, não é raro, mas não é comum ter filhos gêmeos, né? Imagine naquela época, né? Para eles era uma coisa totalmente diferente. Então ela buscou o conselho do Senhor. Ela quis saber o que estava acontecendo, que ela tinha a impressão de que havia uma constante luta ali na barriga dela. Então revelou-lhe o Senhor: 2 nações estão representadas em teu ventre. Aqui nós não sabemos como que Deus revelou isso para ela, tá? Ela não era profetisa. Então nós não sabemos se Deus revelou isso por meio de Isaac ou por meio de algum sinal. Nós não sabemos. Mas o profeta faz questão de registrar aqui a forma como Deus expressou essa revelação. 2 nações estão representadas em teu ventre. Já desde as tuas entranhas, 2 povos buscam a separação e viverão como inimigos. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Isso aqui é fundamental você, pelo menos anotar. Esse verso 23 do capítulo 25, porque ele vai nos ajudar a compreendermos que juntamente com a disfunção familiar de Jacó, estava o esquecimento daquilo que Deus havia dito, sobre quem realmente receberia a bênção da primogenitura. Então, esse verso 23 eu peço que você destaque, porque eu vou mencionar ele mais de uma vez no estudo dessa semana, tá? E aí, obviamente, chegou o tempo, Deus aqui já profetizou como seria. Aqui Deus não está fazendo uma dupla predestinação, não é? Isaac vai ser salvo e Esaú perdido, não. Aqui é uma profecia e uma predestinação, diríamos assim, de funções. Porque Deus já viu como que ia sendo o caráter de cada um, né? O caráter vai se formando, na verdade, desde o ventre da mãe, não é? Por isso que existem as influências pré-natais, né? E além das questões hereditárias, genéticas, não é? A pessoa pode ter características diferentes, de antepassados ancestrais diferentes. Isso aconteceu com Jacó e Esaú e acontece conosco. Verso 27 diz que os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho, era pacato e vivia nas tendas. Eu estou lendo aqui a King James atualizada, mas essa expressão pacato, ela significa também no original que ele era uma pessoa civilizada e refinada, tá? Ao contrário do irmão. O irmão era um caçador,
ou seja, gostava de caçar, matar animais, não é? Gostava de estar no meio do mato, entre os campos. Jacó, por sua vez, era pacato, civilizado, refinado. Consequentemente, um se tornou o filho preferido do pai e o outro se tornou o filho preferido da mãe. Olha o que diz o verso 28. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Isaque tinha orgulho. Nossa, meu filho é um caçador, é um homem do campo, é um cara forte, enfrenta feras, este é o meu filho. Não que ele não amasse também o outro filho, mas ele demonstrou uma preferência. Mas Rebeca não ficou para trás. Ó. Rebeca, entretanto, preferia Jacó. E aqui nós já vemos uma disfunção inicial na família. É muito perigoso quando os pais demonstram preferências por um dos filhos. Isso é muito perigoso. Porque no outro, quando ele perceber isso, além de gerar tristeza, vai gerar mágoa, ódio e revolta. E isso aconteceu com Esaú, né? Você vai ver que Esaú se revoltou totalmente em perceber que ele era amado pelo pai, mas também era amado pela mãe, mas a mãe gostava mais do irmão, diríamos assim, do que dele. Então isso aqui é uma disfuncionalidade. Mas você pode dizer assim, Leandro, então o que eu faço se eu tenho uma identificação maior com um filho do que com outro? E isso é diferente, isso é normal. O fato de você se identificar mais com um filho não significa que você não ama com a mesma intensidade o outro. Significa que o seu amor é diferente e você se sente mais satisfeito na troca de amor com este filho pelo simples fato de este filho falar a mesma linguagem de amor que você. Então, uma coisa é você demonstrar preferências, o que não pode acontecer. Outra coisa é você ter uma identificação maior com o filho porque ele fala a mesma linguagem do amor que você. Então, por exemplo, existem pais que têm, homens, né, que têm uma linguagem de amor que é, por exemplo, tempo de qualidade. Ele gosta que passem tempo com ele de qualidade. Então ele tem um filho ou uma filha que tem a mesma característica, a mesma linguagem do amor. Então, óbvio que a afinidade entre os dois é maior. Em contrapartida, também existe o seguinte: uma mãe que tem como linguagem do amor o toque físico e tem um filho ou uma filha que é super carinhoso ou super carinhosa. Então, eles vão ter mais o quê? Afinidade. Isso é normal, é natural. E você não precisa se culpar por isso. Agora, o que você não pode fazer é transformar a afinidade em preferência. Porque aí você vai magoar o outro filho. E vai fazer com que ele seja uma pessoa revoltada. Ok? E nós podemos ver também no aspecto espiritual e moral algumas diferenças entre Jacó e Esaú. Tá? Por exemplo, nos versos 31 a 34, olha o que aconteceu. No momento em que Jacó preparou um ensopado para ele comer, Esaú chegou cansado e com muita fome lá do campo onde ele estava, né? Chegou muito cansado. E aí ele pediu, né, para o irmão dele que desse para ele de comer daquele cozido que ele estava fazendo, daquele ensopado. Só que Jacó, ele agiu aqui de uma forma errada.
Enquanto que Jacó age de uma forma errada, você vai ver que Esaú age de uma forma profana. Olha que interessante. No verso 31 fala assim: então Jacó lhe propôs, já que ele queria comer do ensopado de Jacó, não é? Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Isso aqui é muito forte. Porque o primogênito, o filho mais velho, ele tinha direito não apenas à herança, obviamente ele ia cuidar também dos demais irmãos com essa herança, mas ele tinha o direito à herança e ele era visto como o chefe espiritual da família. Ele era a espécie de sacerdote da família, o líder espiritual da família, né? Então Jacó queria isso. Só que ele queria isso da forma errada, né? Por quê? Deus já havia dito no verso 23 do capítulo 25, lembra que eu te falei para você anotar esse verso, porque eu vou usar ele várias vezes? Deus já havia dito que o mais velho serviria o mais moço. Esaú foi o que primeiro saiu da barriga, né, de sua mãe, tá? E Rebeca. E obviamente que aí ele seria o primogênito, ele era o primogênito, tá? Nesse sentido. E aí Jacó parece que esqueceu de que Deus já havia prometido esta bênção da primogenitura para ele, mesmo ele tendo saído depois da barriga da mãe. Ao que Esaú replicou, veja, enquanto Jacó procede de uma forma errada, né, ele cobiça algo de forma errada, não é? Que Deus já havia dado isso para ele, não precisava ele cobiçar, né, e agir desse jeito com o irmão. Esaú replicou, ó, eis que eu vou morrer. De que me servirá o direito de primogenitura? De que jeito que ele ia morrer porque ele estava com fome? Né? Se o irmão dele não desse o ensopado para ele, ele podia comer uma outra coisa. Né? Comida era o que não faltava para eles. Só que olha o exagero dele, né? Eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Aí eles oficializaram o ato, né? Esaú jurou que daria o direito de primogenitura, né? E aí diz o verso 34 algo muito importante, ó. Então Jacó lhe deu pão e ensopado de lentilhas, ele comeu e bebeu até fartar-se, levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú, olha esse termo é forte, ó. Desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Jacó errou em querer trocar, fazer uma troca com o irmão, né? Eu te dou esse ensopado de lentilhas se você me vender, me der o seu direito de primogenitura. Ele errou, mas enquanto Jacó não foi, diríamos assim, bem honesto, Esaú nesse caso já foi profano, né? Ele profanou algo que era sagrado, o direito de primogenitura. Ele desprezou, diz a Bíblia. E comentando isso, veja o que diz Hebreus 12, 16 e 17. Para você ver que Esaú realmente ele não tinha um caráter que possibilitasse Deus usá-lo como filho da promessa. Ele não ia ser um líder espiritual da família para que os seus descendentes aprendessem a temer a Deus e a levar o conhecimento de Deus para os demais povos. Então, quando ele despreza o direito de primogenitura, aí nós vemos aqui, né, que em Hebreus 12, 16, 17, né, a Bíblia comenta o seguinte, ó, que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano como Esaú. Veja, a Bíblia chama Esaú de imoral e de profano pelo que ele fez. O qual, por uma refeição desejada, vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim, como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Você vai ver depois, né, que ele buscou desesperadamente reverter a situação, mas já não tinha mais como reverter a situação. Então, por causa disso, a Bíblia chama Esaú de imoral e profano. Né? Então, veja, Deus não tinha como
fazer dele, da descendência dele, né, o seu instrumento de salvação e de conhecimento do verdadeiro Deus, na verdade, para outros povos, por causa desta índole de Esaú. Né? Lembra que eu disse para você que quando um pai e uma mãe demonstram preferência por filhos, causa no outro revolta, rebeldia, raiva e também teimosia? Pois bem, o fato de Jacó gostar mais, diríamos assim, demonstrar a preferência por Esaú, e Rebeca demonstrar mais preferência, né, por Isaac, isso trouxe consequências. Né? Olha como que Esaú começou a desafiar os pais, e até mesmo a fé que os pais haviam transmitido a ele. Ó. Capítulo 25, versos 34, capítulo 26, na verdade, versos 34 e 35. Quando Esaú completou 40 anos de idade, tomou como esposas a Judite, filha de Beri, o Eteu, ou seja, ele teve como esposa uma pagã, e a Basemate, filha de Elon, também hitita. Essas jovens hititas tornaram-se uma grande amargura para Isaac e Rebeca. Veja, o relacionamento entre noras e sogras já não é uma coisa simples. Agora você imagine quando as noras ou a nora, né, tem uma fé, um estilo de vida totalmente diferente daquele que a sogra ensinou para o filho, que é o marido agora da nora. Briga na certa, problema na certa. E Esaú, por não se preocupar com o mandamento, né, que Deus já havia dado para Moisés, esse mandamento, não é? De que em Deuteronômio, Deus já tinha dado esse mandamento de que, na verdade, isso aqui foi depois, né? Mas ele já tinha conhecimento, na verdade, disso por meio de Abraão. Né? Abraão já sabia do perigo do jugo desigual e ele pediu para o seu servo enviar alguém para encontrar uma esposa para Isaac. Então Isaac já sabia da importância disso, e isso ele passou para os filhos. Esaú não quis saber disso. Teve um momento no capítulo 28 que depois que Isaac teve que fugir de Esaú, porque Esaú queria matá-lo, né? Por ele roubar a bênção que na concepção de Esaú era dele, Rebeca e Isaac acharam por bem realmente que Jacó fosse embora, fugisse por um tempo, porque o irmão já estava com vontade de matá-lo. Tá? E olha o conselho que Jacó dá para o filho Isaac, ó. Que Isaac dá para o seu filho Jacó. Então Isaac chamou Jacó à sua presença e o abençoou. E lhe deu a seguinte ordem: não tomes esposa entre as filhas de Canaã. E olha o que diz o verso 8 agora. Esaú soube que as filhas de Canaã eram mal vistas por seu pai Isaque. Foi Esaú à casa de Ismael e tomou como mulher, além das que já possuía, Mahalat, Maalat, filha de Ismael, né? Neta de Abraão e irmã de Nevaiote. Então aqui ele já demonstrou, né, que já que a bênção foi dada para outro, e já que havia-se preferências na família, isso trouxe para Esaú um comportamento de rebeldia contra os pais. Então ele fez questão de, apesar das primeiras esposas dele já terem sido um peso, uma grande amargura para os pais, ele pegou mais esposas pagãs ainda, para piorar a situação.
Então você vê a disfuncionalidade da família e como isso é ruim quando os pais não sabem demonstrar que eles têm afinidades maior com algum filho ou outro, mas não podem demonstrar preferência, não é? E aí o que acontece antes disso aqui? Eu só antecipei isso porque era o mesmo tema, né, que nós começamos. Isaac estava ficando muito velho e já não estava enxergando mais. E aí ele pediu para Esaú o seguinte: meu filho, vá, pegue as suas flechas, né? Caça algo, faça aquele ensopado que eu gosto e traga para mim, para que eu te abençoe. Isso está aqui no verso 4. Ó. Faz-me um prato bem saboroso, como eu gosto, e traze-mo, a fim de que eu coma e minha alma te abençoe antes que eu morra. Você veja, a preferência que Isaac tinha por Esaú era tão grande que ele simplesmente ignorou o que Deus já havia decidido desde quando os filhos estavam na barriga da mãe. No capítulo 25, verso 23, texto que eu pedi para você anotar, Deus disse assim, ó: um povo será mais forte que o outro. Aqui estou lendo o final do verso. E o mais velho servirá ao mais moço. Então, Isaac não tinha que fazer isso. Mesmo que ele tivesse preferência por esse filho, ele não deveria ter esquecido de que Deus disse que o mais velho, nesse caso, serviria ao mais moço. Ou seja, o mais moço é que teria o direito de primogenitura. Então Isaac, mesmo sendo um homem de fé, o amor dele pelo filho, a preferência era tão grande que ele meio que deixou de lado aquilo que Deus já havia dito. Veja que coisa interessante, não é? Só que Rebeca também dá um bola fora, né? Diz o verso 5, ora Rebeca ouvia enquanto Isaac falava com seu filho Esaú. Assim que Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca orientou seu filho Jacó, o preferido dela agora, né? Ouvi teu pai pedir a teu irmão Esaú, traze-me uma caça e faze-me um prato saboroso. Eu comerei e te abençoarei diante de Arruer, antes de morrer. Agora, pois, ouve-me e faze como te ordeno. Olha o que ela fez. Vai ao rebanho e traze-me de lá 2 belos cabritos, e prepararei para teu pai um bom prato como ele gosta. Tu o apresentarás a teu pai, e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer. Entretanto, Jacó ponderou a sua mãe Rebeca: vê, meu irmão Esaú é peludo, e eu tenho a pele muito lisa. E se meu pai me apalpar, poderá entender que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção atrairei sobre mim maldição? Afirmou-lhe a mãe. Olha o que ela disse. Que tal maldição recaia sobre mim, meu filho? Tão somente faz o que te peço. Vai e traz os animais para mim. Então ele foi buscá-los e os trouxe para sua mãe, que preparou um delicioso prato exatamente como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que guardava em casa, e mandou que Jacó, seu filho mais novo, as vestisse, porque já que Isaac não enxergava, ele ia sentir o cheiro de Esaú com aquelas roupas, não é? Em seguida, com cuidado, cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles de cabritos. E por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Veja, ela não precisava ter feito isso. Além de Abraão não precisar fazer daquele jeito, porque Deus já havia dito que o mais novo receberia a bênção da primogenitura, Rebeca que demonstrou também falta de fé,
ou esqueceu do que Deus já havia dito para ela no capítulo 25, verso 23. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então, apesar de Deus ter sido muito claro para esses pais, eles tentaram resolver as coisas da forma humana. Por quê? Porque era uma família disfuncional. Você percebe? O pai tem preferência por um filho, a mãe por outro. Aí a mãe trabalha com outro filho para enganar o pai e para enganar o outro irmão. Então você percebe? Né? Famílias disfuncionais têm problemas e têm consequências. Por quê? Depois da história, né? Eu não vou ler todos os detalhes aqui, mas você pode ler que Isaac até desconfia um pouco de que como que ele poderia ter conseguido a caça tão rapidamente, né? Mas ele sente o cheiro nas roupas de Esaú. Ele não via mais, já estava cego. Ele apalpa o filho e vê aqueles pelos, né? Que a mãe tinha colocado nele, pelos de cabritos. E aí, peles de cabritos. E aí o que acontece? Rebeca e Jacó conseguiram enganar, né, Isaac. E aí Isaac deu a bênção da primogenitura para o seu filho. Né? E pensando que era Esaú que estava ali, no verso 29, olha o que Isaac disse, ó, que as nações te sirvam e os povos se curvem diante de ti. Sê tu senhor dos teus irmãos, que se prostem diante de ti os filhos de tua mãe. Aqui Isaac está dando uma bênção que ele achava que era para Esaú, contrária ao que Deus já havia decidido. Você vê como grandes homens também erram? Grandes homens também erram. O que Deus já havia dito no verso 25, 23, que eu estou destacando muito aqui, né? Que o mais moço, né? Diz aqui, ó, o mais velho servirá ao mais moço. Então, como que ele podia dar essa bênção para Esaú se Deus já falou que o mais velho serviria ao mais moço? Falha, erro, desobediência a Deus. Tinha um amor tão grande pelo filho que o amor pelo filho superava o amor a Deus. E aí é um problema também. Não é? E quando a trama é desmascarada, a coisa fica feia. Isaac, depois que Esaú chega com a caça preparada e pede uma bênção, Isaac, mas quem é que esteve aqui então? Eu acabei de comer da caça e de dar a bênção para ele. Esaú enlouqueceu. E aí Isaac chegou à conclusão, não é? Aí Esaú, ó, ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú gritou com muita força e grande amargura e suplicou a seu pai: abençoa-me de igual modo, meu pai. Não dava, porque a bênção da primogenitura já foi para o outro. Mas esse lhe respondeu: teu irmão veio com astúcia e tomou a tua bênção. E foi uma situação tão constrangedora que no verso 38, no final, diz assim que Isaac ficou em silêncio e Esaú se pôs a chorar. Uma coisa muito constrangedora. E aí o que diz o verso 41? Depois disso passou Esaú a odiar a seu irmão Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe determinara, e prometeu a si mesmo: estão próximos os dias de luto de meu pai, então matarei meu irmão Jacó. E aqui nós temos que ser francos, queridos. Toda esta raiva e este ódio não justifica-se, óbvio, né? Um irmão ter ódio do outro ao ponto de querer matá-lo. Mas
A culpa foi dos pais, né? Primeiro, porque demonstraram preferências. E segundo, porque ou melhor, ambos, diríamos assim, lutaram contra aquilo que Deus já havia predeterminado. Que o mais velho serviria ao mais moço. Se eles tivessem obedecido à palavra de Deus, teriam evitado esta amargura, este ódio mortal de um filho para com outro. Jacó não precisaria ter fugido e Rebeca não teria ficado cerca de 20 anos sem ver o seu querido filho, porque ele teve que fugir, né? Trabalhou na casa do irmão dela, Labão, mas, ou seja, ele teve que sair de perto da mãe por mais ou menos 20 anos, porque eles tentaram resolver as coisas do jeito deles e não atentaram para o que Deus já havia dito antes, né? E aí, como eu falei antes, eles entram num acordo e Isaac, né, juntamente com Rebeca, entram num acordo e pedem para Jacó fugir, né, porque a possibilidade de eles perderem os dois filhos era muito grande, porque se Esaú mata Jacó, Esaú teria que ser morto. Ele receberia a pena capital. Então é por isso que Rebeca se apavora, né? Ela chega a dizer aqui no texto, o seguinte, ó, verso 45, 44, habitarás com ele algum tempo. Ela está dizendo para Jacó, né? Você vai habitar com o meu irmão por algum tempo, até que passe o furor do teu irmão, até que o furor do teu irmão se desvie de ti e esqueça o que lhe fizeste. Então te mandarei buscar, porque perderia os dois num só dia. Então ela sabia que se Esaú mata Jacó, Esaú receberia a pena capital. Então ela ia perder dois filhos, porque por causa da bobagem que ela e o marido fizeram, em não ter total confiança e certeza daquilo que Deus havia dito. Mas, queridos, apesar de Jacó ter sido enganador e ter errado também, por influência dos pais, né? Deus, ele não abandona os seus filhos porque eles erram, né? Deus continua ajudando-os, guiando-os. Jacó, diz Gênesis 28:10, partiu de Berseba e rumou para Harã, onde moravam os parentes de sua mãe. Aí ele chegou a um lugar para dormir, pegou uma pedra, fez de travesseiro e dormiu. E aí no verso 2 é dito o seguinte, ó, e teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam sobre ela. E aí depois desta visão, diz ali o verso 13 que Deus estava em pé diante dele, fez a promessa de que aquela terra seria de Jacó e de sua descendência, e aí Deus faz uma outra coisa. Mesmo Jacó tendo errado e sido enganador, Deus sabia que ele tinha as qualidades, né? Deus atenta mais para as nossas qualidades que ele desenvolve em nós do que para os defeitos que temos. E aí no verso 15 Deus dá a seguinte garantia: eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. Então Deus garantiu para Jacó: apesar de você ter errado, eu estou com você. E a minha fidelidade é tão grande que eu vou cumprir a promessa que eu fiz a você, aos seus pais, acerca de você. Então Deus é fiel quando nós somos infiéis, amigos. Lembre-se, Deus é fiel, mesmo quando somos infiéis. E o que significa essa escada
apoiada na terra, cujo topo alcançava os céus, e onde os anjos de Deus subiam e desciam. Para alguns comentaristas, João 1,51 está relacionado a este evento. E essa escada tem um simbolismo muito interessante. E eu creio nesses comentários. Em João 1,51, e disse-lhes Jesus: em verdade vos asseguro que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui Cristo está falando da sua segunda vinda. E ele garantiu aos discípulos que eles veriam os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Curioso que os anjos de Deus aqui, em Gênesis 28:12, subiam e desciam sobre uma escada. Vários intérpretes creem que essa escada representa Cristo, aquele que liga a terra ao céu e que aproxima o céu da terra. Então aqui é um texto muito bonito, né? Que de certa forma nos mostra que Deus, além de dar segurança a Jacó de que estaria com ele, Deus já revela, né, de que uma escada era o meio de ligar a terra ao céu, de aproximar o céu à terra. E essa escada representa Jesus Cristo, né? Bom, existe um princípio em Gálatas 6, verso 7, que diz o seguinte: aquilo que o homem plantar, ele colherá. Mesmo Jacó tendo sido perdoado por Deus e tendo sido muito abençoado na casa de Labão, seu tio, Jacó foi tão abençoado que Jacó, diz o texto bíblico, Jacó enriqueceu muito. Mesmo ele tendo sido abençoado por Deus, ele colheu aquilo que ele plantou. Um dia ele enganou o pai e o irmão, pois ele também foi enganado, agora pelo tio. Então tem aquele ditado, né? Aqui se faz e aqui se paga. Então em várias circunstâncias isso é verdadeiro. Existem leis espirituais que, se transgredidas, né, elas trazem resultados. E a de Gálatas 6,7 é muito claro, né? Diz assim: de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar ele colherá. Então Jacó, ele experimentou o que significa ser enganado, como é ruim ser enganado, como é doloroso. E a partir dali, obviamente, ocorreram mudanças significativas no caráter dele. Qual foi o engano, né? Jacó se apaixona por Raquel, a filha mais nova de Labão. E ele, como salário por 7 anos de trabalho, ele queria simplesmente a mão dela em casamento. Ou seja, não queria receber dinheiro, não queria receber nada, só queria receber ela como esposa. E diz o verso 18 do capítulo 29, ó: como Jacó estava apaixonado por Raquel, logo respondeu: trabalharei 7 anos para o Senhor, a fim de poder me casar com Raquel, tua filha mais nova. Ao que Labão redarguiu: melhor será concedê-la tido que a um estrangeiro, fica portanto comigo. Jacó serviu então, por amor, a Raquel durante 7 anos, mas que lhe pareceram como poucos dias, de tal modo ele a amava. Que coisa bonita nessa essa história de amor aqui. Jacó trabalha para Labão de graça, tá? 7 anos. E esses 7 anos pareceram poucos dias. Tamanho era o amor que ele tinha por Raquel. Chegou o período final dos 7 anos e, obviamente, ele queria a sua esposa. Diz o verso 22 que Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. Só que Labão também era malandro. Verso 23: contudo, ao cair da noite, tomou sua filha Lia
que era mais velha, e a conduziu até Jacó. E este teve relações sexuais com ela. Possivelmente porque elas usavam o véu, não é? Tiravam o véu no momento ali em que estavam a sós, não é? Na tenda. Tá? Jacó estava muito animado, né? Naquela época o vinho que eles bebiam, ele era misturado com 2/3 de água, mas mesmo assim, se não se cuidasse, o cara poderia se embriagar. Então a Bíblia não fala disso, mas a Bíblia dá a entender que por causa dessa festa e do que ele fez, ele não percebeu na hora, não é? Quem havia sido dada a ele por esposa. E aí diz o versículo 25, ó, chegou a manhã e eis que Jacó percebeu que havia dormido com Lia. Por isso saiu correndo e reclamou com Labão: que foi isso que me fizeste? Não foi por amor a Raquel que eu servi em tua casa? Por que me enganaste? Aqui ele sentiu como é ruim enganar os outros, né? Respondeu, Labão ponderou: ora, não é tradição em nossa região casar-se a filha mais nova antes da filha mais velha. E aí ele age com malandragem aqui, ó. Todavia termine essa semana de núpcias e te darei também minha outra filha, como prêmio por todo o trabalho que farás em minha casa durante outros 7 anos. E Jacó anuiu, concluiu a semana de núpcias com Lia, e Labão lhe concedeu esposar, né, sua filha Raquel. Verso 30, então Jacó se reuniu conjugalmente a Raquel e a amou de todo o coração, muito mais do que a Lia. Ele serviu na casa de seu tio ainda outros 7 anos. Então, Jacó teve que trabalhar 14 anos, né? 7 anos por cada esposa, diríamos assim, sendo que ele queria ter casado só com Raquel. Mas Labão também, de certa forma, era enganador, enganou o próprio sobrinho, e aí o próprio sobrinho, né, que um dia enganou o pai e o irmão, sentiu na pele o que significa ser enganado. Deus, obviamente, permitiu isso, né, para que ele aprendesse que para ele ter sucesso, ele dependia simplesmente de confiar na promessa de Deus e não usar da enganação. E para finalizarmos o estudo, vamos aqui para o capítulo 30, né? E nós podemos perceber no capítulo 30 que a disfuncionalidade familiar continua. Raquel não podia ter filhos e começou a ficar com inveja de Lia. Ficou desesperada. E falou assim para Jacó: faz-me ter filhos também ou eu morrerei. Capítulo 30, verso 1. E aí Jacó ficou irado com Raquel e falou para ela assim: acaso estou eu no lugar de Deus, que te recusou a maternidade? E aí Raquel, neste caso aqui, faltou a ela a confiança plena em Deus, mais uma vez tenta resolver o problema da forma humana, e aí a família que já era disfuncional ficou mais ainda. No verso 13, então Raquel lhe propôs: eis minha serva Bila, tem relações sexuais com ela, e que ela dê a luz sobre os meus joelhos, por ela também eu terei filhos. Lia já havia dado 4 filhos para Jacó. Depois deu mais, deu um total de 7. Mas por quê? Olha o verso 31. O Senhor percebeu que Lia não era amada por Jacó, e ele a tornou fecunda enquanto Raquel permanecia estéril. Deus teve muita pena de Lia, porque você vê no relato que Lia sempre buscou o amor do marido. Sempre. Tanto que quando ela dá a luz ao primeiro filho, que é Rúben, ela diz assim, ó:
Deus contemplou a minha aflição. Agora meu marido haverá de me amar. Tadinha, né? Quando eu leio isso aqui, eu fico com a pena dela tremenda. Né? Porque ela está sempre buscando o amor do marido. Porque o marido amava mais a Raquel. Então veja, por causa do erro também de Labão, né? Como consequência, duas irmãs estavam com o mesmo marido, só que ele amava mais a outra do que a Lia. E Deus teve tanta pena dela que deu como alegria para ela a possibilidade de ter filhos. Ela teve vários filhos. E aí Raquel, ela poderia ter pedido para Deus ajuda, né? Mas não. Ela ofereceu a serva dela, não é? Para Jacó. E obviamente, Jacó, mesmo sendo um grande homem, gostava de mulher. Né? E se uma esposa oferece uma outra mulher para o marido, dificilmente ele vai dizer não. Então você, se quiser, amiga internauta, preservar o seu matrimônio puro, como ordena Hebreus 13:4, não se aventure a fazer isso, porque se Jacó e Abraão e Isaac não negaram, não vai ser o seu marido que vai negar, porque ele não é mais santo do que eles, tá? Então tenha cuidado. E aí começa uma briga. Lia, por um tempo, para de ter filhos, depois ela volta a ter filhos. E ela vê que a irmã dá uma serva para o marido ter relações e ter filhos por meio dela. E olha o que diz o verso 9 do capítulo 30. Lia, vendo que tinha deixado de ter filhos, também tomou sua serva Zilpa e a deu por mulher a Jacó. Ou seja, as duas irmãs brigavam pelo amor do marido, e aí elas começaram a disputar quem teria mais filhos, quem daria mais filhos a ele. E aí Jacó agora, de duas mulheres, ele passa a ter 4. Porque Raquel pede que ele tenha relações com a sua serva e Bila pede a mesma coisa. Vocês perceberam a disfuncionalidade familiar aqui? Então, o resultado disso, a família foi assim... teve, obviamente, momentos de alegria, mas tiveram momentos de muita tensão, de muito desgaste. Né? Ao ponto de, no capítulo 30, verso 15, né? No verso 14, tendo chegado o tempo da ceifa do trigo, Rúben encontrou nos campos algumas mandrágoras, que eram plantas afrodisíacas, e as trouxe para sua mãe Lia. Então Raquel pediu a Lia, dá-me por favor as mandrágoras de teu filho. Ela queria usar aquele afrodisíaco, né, para continuar aí conquistando ainda mais seu marido, né? Mas Lia lhe contestou, não é bastante que me tenhas tomado o marido e queres tomar também as mandrágoras de meu filho? Então Raquel lhe propôs, olha aqui a disfuncionalidade da família. Pois bem, que Jacó durma contigo esta noite, em troca das mandrágoras do teu filho. Assim que Jacó retornou dos campos, ao pôr do sol, Lia correu ao seu encontro e lhe deu esta notícia. É preciso que durmas comigo hoje, pois paguei por ti, isso aqui é uma barbaridade, pois paguei por ti com as mandrágoras de meu filho. E ele dormiu com ela aquela noite. Então, você percebe, a disfunção familiar veio de longe, né? Especialmente ali a partir de Isaac, com Abraão também, mas a partir de Isaac. E aí em Jacó, a disfunção familiar é completa. Mas Deus é tão misericordioso que, mesmo não sendo o plano de Deus que Jacó tivesse 4 esposas, Deus consegue transformar tragédias ou acontecimentos ruins em bênçãos. Ele é onipotente, ele tem poder para fazer isso. E aí, por meio
desses erros constantes e dessa disfunção familiar, não é? Jacó teve 12 filhos, incluindo uma mulher, não é? E, obviamente, dos 11 filhos homens, ele gerou uma posteridade muito grande, né, que veio a formar o povo de Israel. Eu quero finalizar destacando para você, teria outras coisas para destacar, mas eu quero finalizar com um tom positivo, tá? O tom foi negativo, mas também foi engraçado, né? Para você ver que o ser humano, né, faz essas coisas mesmo. Mas eu queria encerrar com você, não só apenas de uma forma engraçada, mas também com um tom positivo. Jacó, ele, apesar dos erros, ele nos dá um grande exemplo de adoração. E que exemplo é esse? Voltando um pouco, em Gênesis 28, 25 a 22, vemos que pouco antes de Jacó partir para fugir do seu irmão Esaú, ele fez um voto de adoração ao Senhor. E eu vou ler para você isso e finalizamos o estudo. Então em Betel, Jacó fez o seguinte voto: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Yahweh será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. Em outras traduções, 10ª parte é o mesmo que dízimo. O que Jacó entendeu aqui? Que o dízimo faz parte do nosso louvor e da nossa adoração a Deus. Aqui nós vemos que o sistema de dízimos é muito anterior à existência dos israelitas e da tribo de Levi. Já em Gênesis 14, 20 a 22, nós vimos que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Então, quando você ver um vídeo ou ouvir alguém dizendo que Deus criou o dízimo só para os levitas, não tenha dúvida, essa pessoa está mais por fora do que arco de barril. O sistema de dízimos é muito mais antigo do que os israelitas. Você o vê lá com Abraão e agora você vê aqui com Jacó, muito antes de existir qualquer israelita. E ele faz esse voto em dizimar ao Senhor como oferta de louvor, ou seja, o dízimo é algo que você devolve a Deus como reconhecimento de que Ele é o dono de tudo e de que Ele merece o seu louvor por ter dado tantas bênçãos para a sua vida. Esta é a forma correta de entendermos o dízimo, com a manifestação do nosso louvor e da nossa adoração a Deus. E isso nós podemos aprender de bom com Jacó. Depois você pode ler com mais detalhes o capítulo 30, né? Que aqui também há lições importantes sobre a forma como Deus abençoou Jacó na casa de Labão, de modo que Jacó prosperou tanto que depois Jacó foi embora, não é? E Labão não queria que ele fosse embora, porque Labão vê que Deus abençoava ou por causa da presença de Jacó. E aí eu não vou entrar agora em detalhes neste capítulo por causa do nosso tempo. Eu sei que este capítulo também pode suscitar algumas dúvidas, então se você tiver alguma dúvida, você pode escrever aí nos comentários do vídeo, né? E dentro do possível eu estarei respondendo as suas dúvidas referentes ao capítulo 30 ou aos outros capítulos que estudamos, tá bom? Eu agradeço a você por me acompanhar no estudo da lição desta semana, né? Ela foi muito importante para nos mostrar que na Bíblia há famílias disfuncionais, mas que Deus ama essas famílias, Deus está disposto a estruturá-las, a ajudá-las,
Então, se a sua família for disfuncional, saiba que Deus também está disposto a transformar a vida da sua família. Tá ok? Na próxima semana, vamos estudar mais especificamente sobre Jacó e o momento em que ele luta com Deus. Qual o significado daquilo? Como que Jacó pôde lutar com Deus, fisicamente falando? E por que Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel? E vamos ver alguns eventos também finais da vida de Raquel. Então vai ser importante o estudo da semana que vem, tá? Para você continuar aí aprendendo da Bíblia e a fortalecer a sua fé com o texto bíblico. Tá bom? Que você tenha um feliz sábado, que você tenha uma semana muito feliz e que Deus guie você no estudo da sua palavra.